Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Fer Falcão e hoje nós vamos falar de uma situação um pouco triste e que tem aparecido cada vez mais na mídia aqui na França nesses últimos dias. É a questão das casas de repouso. Espera a vinheta. Bom, eu preciso então explicar já algumas coisas, né? Vamos começar já por algumas diferenças entre as populações, as sociedades, né? A cultura na França e no Brasil. Então, já para começar, a questão de quantos idosos nós temos em cada país. Primeira coisa, de um ponto de vista médico, no Brasil, idosos são considerados aqueles que têm 65 anos ou mais. E aqui na França, são aqueles com 75 anos ou mais. E do ponto de vista populacional, demográfico, eu encontrei então a classificação no Brasil a partir de 60 anos e na França a partir de 65 anos. Então já não vai dar pra gente comparar exatamente o mesmo nível aí de idade de um país para o outro, porque os dados têm já essa diferença. Então, para falar para vocês os números certinhos, vou olhar aqui. Em 2021, a estimativa era de ter aproximadamente 13.670.000 pessoas com 65 anos ou mais, tá? Guarda aí, então 13.600.000. E no Brasil, em 2021 também, a estimativa então era de 37,7 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, tá? Então a gente tem 13 milhões contra 37 milhões. Só que existe aquela diferença também. Estamos falando de populações em número total diferentes também. Então, vamos lá, eu vou falar para vocês também. Então, na França nós temos então essa parcela, né, os 13.600.000 são 20,9% da população total. E no Brasil, 17,9% da população total. Lembrando que, né, no Brasil foram consideradas as pessoas com mais de 60 anos e na França com mais de 65 anos. Então, se a gente comparar com mais de 60 anos na França, a gente tem uma porcentagem ainda maior. Então seria 18% na população brasileira contra, né, vamos dizer, eu tinha aqui, esse total sobe para 27%. Então, 27%, ó, vejam bem, 18%, 27% da população. Tô falando isso para vocês, né, dando ênfase, para explicar uma questão cultural que a gente tem no Brasil e não tem aqui. A questão de fila para idosos ou de certos serviços com prioridade para idosos. Isso a gente tem no Brasil e a gente ainda pode se permitir, né, isso no Brasil, mas aqui na França isso não existe. E no começo eu pensava, nossa, que estranho, não existe, mas depois eu, né, comecei a entender que realmente se a gente tem quase 1/3 da população, né, quase, né, 27%, né, tá ainda abaixo, mas é bastante, né, bem mais do que na população brasileira. Vocês imaginem, né, se a gente colocar aqui na França prioridade para idosos, né, como tem aí no Brasil. Ia ter mais fila na prioridade do que na fila normal, porque a gente tem realmente uma população muito mais idosa do que a população brasileira. E realmente, né, fica bem claro, por exemplo, nos hospitais, onde a gente tem cada vez mais pacientes com mais de 75 anos, e existe uma grande dificuldade em conseguir leito para hospitalizar esses pacientes. Porque, vocês podem imaginar, né, a gente não tem tanto leito assim para pessoas com mais idade. E existe toda uma briga, vamos colocar entre aspas, né, entre as especialidades clínicas, né, não cirúrgicas, com relação ao critério de hospitalização. Porque, por exemplo, se eu tenho alguém com mais de 75 anos, lembra que eu falei no começo, para critério médico é 75 anos o limite de idade para considerar como um paciente geriátrico ou não. E aí eu tenho, por exemplo, uma pessoa de 78 anos com uma pneumopatia.
é só, né, entre aspas, né, só a pneumonia que essa pessoa apresenta. Se é só isso, que ela não tem outras doenças associadas, né, complicações a essa pneumonia, e mesmo que ela tenha outras doenças, mas elas estão estáveis com tratamento, essa pessoa pode ser hospitalizada na pneumologia, por exemplo, né? Ela não é obrigada a ir para o setor, né, para o serviço de geriatria. Só que nós vemos cada vez mais pessoas com 92, 94 anos que têm realmente vários problemas de saúde, que estão desequilibrados, né? Que não vão ter um diabetes que não está tão bem controlado, uma hipertensão não tão bem controlada, que tem essa pneumopatia, mas que tem já um pulmão mais frágil, porque, por exemplo, fumou por 50 anos, então já tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica de base, então ela vai precisar de oxigênio, vai precisar de certos cuidados mais orientados, né, de uma forma mais geral, uma visão mais global, né, desse paciente, e aí nós temos tendência a orientar esse paciente para a geriatria. Né, nós, que eu digo, os médicos do pronto-socorro. Só que o grande problema é que a geriatria não dá conta, né? Eles não têm capacidade, né? O número de leitos não é suficiente para hospitalizar toda essa demanda, né? Todas essas pessoas que têm necessidade de ser hospitalizadas. E aí nós vamos para uma outra diferença cultural entre o Brasil e a França, que é a questão de cuidar dos nossos idosos. É verdade, por isso que eu falo que é cultural, tá? Porque é verdade que no Brasil nós temos a tendência de cuidar em casa, né, e em família das nossas pessoas idosas. Então, eu tenho já na minha, né, até na minha família, na minha criação, né, eu tenho na minha memória as minhas bisavós, que eu conheci todas, eu tive sorte, né, de poder conhecer as minhas 4 bisavós e um bisavô. Os outros já tinham falecido antes de eu nascer, então não pude conhecer, mas eu pude conhecer, então, esses 5, né, bisavós aí, e eu pude acompanhar esse fim de vida deles, né, que foram situações diferentes, em momentos diferentes da minha vida, né, mas eu vi, de maneira geral, né, os 5 foram cuidados em casa pela família, né? Tiveram passagens pontuais, né, pelo hospital, mas hospitalizações de 1 semana, 2 semanas, e que voltavam para casa depois e que eram cuidados então pela família, né? Até aquela questão de mudar, né, de um irmão para uma irmã, de uma irmã para outra irmã e para outro irmão, né, de tanto em tanto tempo, para poder, né, compartilhar esses cuidados, né, e para não sobrecarregar, né, nenhum nem outro. E nós vemos que aqui na França não existe essa cultura. E fica muito explícito quando a gente vê, por exemplo, os estrangeiros. Nós temos estrangeiros, especialmente aqueles que são de religião muçulmana, eles têm muito essa questão deles, tanto pela questão religiosa, quanto pela questão da cultura, né? A maioria vem da região do norte da África, né? E eles são assim também. Então, eles cuidam, né, dos pais, dos avós, dos bisavós, até o fim, né, em casa, né, e é verdade que quando a gente compara com os franceses, né, nascidos, crescidos aqui com família já, né, vamos dizer, originária da França, né, uma família francesa típica, eles não têm tanto essa cultura. Existe também aquela questão de ter muitos casais aqui sem filhos, né, casais idosos com seus 90 anos que não têm filhos, ou porque, né, não conseguiram ter, né, tinham, né, uma dificuldade aí para gerar filhos, ou porque os filhos já faleceram antes deles, ou também porque eles não quiseram ter filhos, né? Lembrando que, né, as primeiras pílulas contraceptivas começaram a aparecer ali na década de 60, e também que aqui na França é permitida a interrupção voluntária da gravidez, né? Então, e isso desde da década de 70, agora eu não lembro exatamente se era anos 73 ou 74, mas foi na década de 70 que essa lei foi aprovada. Então, né, tem essas duas questões, tanto a interrupção voluntária da gravidez que é permitida e quanto a questão da contracepção, que começou a ser mais popularizada, né, na década de 60 e 70. Então, realmente, nós temos pessoas
aí de uma geração, né, a partir de 75 anos, exatamente, a população geriátrica. Então nós estamos chegando aí nessa geração, né, essa geração que tá fazendo 75 anos agora, foi a geração que era jovem naquela época, né, nos anos 60, 70. Então a gente vai começar a ver cada vez mais casais sem filhos. Para resumir, tem essas diferenças aí, né? Mais idosos aqui na França, mais idosos sozinhos, né? Ou que não, mesmo se tem uma família, não é uma família que vai ter esse costume aí de trazer para casa, né? Porque tem essa questão, não é uma questão de, eu não quero cuidar, né, da minha mãe, do meu pai, mas é uma questão um pouco, não existe tanto esse costume de trazer a mãe ou o pai para casa. É um pouco, né, como é que eu vou trazer para casa? Eu já tenho os netos, né, para tomar conta. Eu não tenho como trazer minha mãe ou meu pai. A casa não é adaptada. Lembrando, mais uma diferença, que se vocês não viram o vídeo, vou colocar aqui o vídeo que eu falava da diferença das casas, né, no Brasil e na França. Aqui a gente tem muitos prédios bem antigos, e quando eu digo bem antigos, é assim, do século XIX, tá? É antigos nesse antigo, tá? Não antigo, década de 40, né? Como a gente tem no Brasil. Não, é antigo, tá? De outros séculos, né? 200, 300 anos. Quando a gente vê em filme ou que a gente vem visitar, é maravilhoso, é lindo, né? É clássico, é chique, mas posso falar pra vocês que quando você tem que fazer sua mudança num prédio antigo que não tem elevador e que as escadas são estreitinhas assim, fazendo, né, volta, que aí você tem que virar seu móvel e não vai dar para virar seu sofá, né, e subir lá no quarto andar, né, para fazer essa mudança sem elevador, na escada estreitinha, posso falar para vocês que não é fácil, tá? Como é que você faz com a sua máquina de lavar, geladeira, né? É complicado. E aí você imagina uma pessoa idosa que tem um problema no joelho, o que é muito comum, né? Vai começar a ter dor nas articulações, vai ter mais dificuldade para caminhar. Imagina subir, né, esses 4 andares, descer os 4 andares, levar compra, né, nesses 4 andares. Então, tem essa questão também da habitação. E aí, vocês imaginam alguém que mora nesse 4º andar e que vai falar, como é que eu vou trazer minha mãe, né, pro meu apartamento no 4º andar, morar comigo? Não tenho tanto espaço, não tenho como, né? Enfim, tem essas questões aí todas, né, a pensar, né, e que a gente tem também que se colocar no lugar, né, de uma pessoa aqui na França, né, numa outra cultura, outros costumes, uma outra arquitetura, né, uma outra forma de vida, né, para começar a entender um pouquinho o assunto de hoje, hein? Tudo isso é só para dar a base para vocês, hein? Vão vendo, é complicado, é complexo, é bem complexo. Tá bom, nossa, Fernanda, por que você tá falando tudo isso? Vou chegar lá. Então, expliquei tudo isso para chegar num ponto, essa questão da hospitalização, que a gente tem as pessoas que vão ficar no hospital 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, porque as famílias vão ficar, não, mas eu não tenho como levar ele para casa, não, mas eu não tenho como deixar ele sozinho na casa dele, né, ou dela, né, como que eu vou deixar minha mãe, minha avó sozinha na casa dela? Tudo bem, é verdade, né, meio difícil, mas então, assim, a gente também não pode deixar essa pessoa eternamente no hospital, né? Então, como que a gente vai fazer? E aí, aqui na França, eles começaram a fazer cada vez mais as casas de repouso. O nome aqui na França para casa de repouso existe, né? Maison de retraite, que seria a casa de quem é aposentado, na verdade, né? Eles não falam de repouso, mas do aposentado, seria essa a tradução literal. Mas, nos últimos tempos, eles começaram a mudar, né? Porque esse seria o nome mais antigo, né? A gente fala Maison de retraite, mas eles começaram a dar um nome mais técnico, que é EHPAD, Établissement d'Hébergement pour les Personnes Âgées Dépendantes, o estabelecimento para abrigar pessoas idosas dependentes, tá? Então seria essa tradução literal também, tá bom? Mas então, EHPAD. E aí, falei de tudo isso, por quê? Pra explicar pra vocês que os EHPADs aqui na França, então a partir de agora eu falo EHPADs, tá bom? Vocês já sabem o que é. Então, os EHPADs, a gente tem privados e públicos. E aí, a gente tem
realmente, comparado com o Brasil, não sei dizer números para vocês, mas só da minha sensação, né, e mesmo da questão médica, né, de ver, né, quando eu trabalhava aí no Brasil e trabalhando aqui, tem muito mais EPADs aqui na França do que no Brasil. E uma outra coisa é que eu ainda tenho que explicar para vocês o sistema de saúde francês. Ele é diferente do nosso no sentido que, quando a gente dá o nome de público para alguma coisa, não significa que ele é gratuito. Então, essas casas, né, esses EPADs públicos, eles não são gratuitos. Na verdade, aqui, quando se fala de público, aqui na França, na Europa, é no sentido que é o Estado que administra, é mais relacionado com essa gestão. Então, um serviço público é um serviço que é administrado pelo Estado. É essa a diferença. Não significa que ele é gratuito. Entenderam? E aquilo que é privado é administrado por uma empresa privada. É essa a diferença. Então não é como no Brasil, que pra gente, na nossa cabeça, público é gratuito, privado é pago, né? Então a gente precisa já tirar isso da cabeça, porque não é assim, né? Então o que acontece? Nesses EPADs públicos, o governo administra. Ok, mas e aí? Então não é gratuito? Como que as pessoas fazem? É difícil, por isso que tem muita gente que continua em casa, sozinho, e numa situação catastrófica, porque eles não têm dinheiro para pagar o EPAD. Tem que pagar, Fernanda? Tem que pagar. Os EPADs públicos geralmente são mais baratos que os privados. Mas tem certos privados que têm mais ou menos o mesmo preço. Mas enfim, eles são mais baratos, né? Então assim, não tem como um privado ser mais barato que o público. Já começa naquela faixa ali de preço, então os privados vão ter o mesmo preço ou serão mais caros. E aí o que acontece? Eu vou dar o preço, é 1.800 euros por mês, tá? De base, tá? Tem alguns que são 2.000, tá? Mas então assim, o mínimo é 1.800 euros por mês, né? Pra manter uma pessoa num EPAD, né? Uma pessoa idosa. Aquelas pessoas que trabalharam têm aposentadoria. Geralmente a aposentadoria não vai cobrir tudo. E aí existe um auxílio do governo para poder cobrir aquilo que falta da aposentadoria. Obviamente, né, se a aposentadoria é muito, muito baixa, eles não vão cobrir tudo o que falta, né? Mas então existe já essa questão de como que vai ser pago o EPAD. Porque tem que pagar, não é porque é público que ele é gratuito, não. Então a pessoa, se ela tem aposentadoria, entra a aposentadoria dela, o auxílio do governo, e se ela tem família, né, se tem filhos que podem contribuir, eles vão pagar aquilo que falta também. Só que também tem essa questão, a gente vê também muitas pessoas que continuam em casa porque os filhos não podem ou não querem pagar o EPAD. Então é bem complexo, vocês estão entendendo agora por que eu comecei falando de tanta coisa, porque é muito complexo. E aí, pra dar também um pouco a ideia, né, de qual é a diferença, por que eu falei que no privado, né, vai ficando mais caro? É por uma questão de, aí é o que a gente chama da parte de hotelaria, né? Então, por exemplo, a parte de cuidados vai ser um pouco a mesma coisa, né, sendo público ou privado. Mas, no privado, você pode escolher, por exemplo, um quarto com uma vista, né, para não sei que lado, ou não sei que monumento. Ou, por exemplo, com televisão, não sei o que lá. Vocês estão entendendo? É mais essa questão. Ah, é tal tipo de refeição, nananina. Então, vocês entenderam? É mais isso. Você paga essa questão da hotelaria, né, que a gente chama entre aspas. E no EPAD público, você não vai ter tanta escolha assim, né? Não vai ter muita coisa, não vai ser nada muito fora do padrão, né? Daquilo que já é o modelo básico, né? E aí, falei tudo isso pra vocês, pra chegar em qual que é o problema. Porque, né, comecei o vídeo falando que a gente tá tendo um problema aí que tá sendo mostrado na mídia, e até agora não falei do problema. Então, nesse começo de 2022, teve aí uma bomba, né, na mídia francesa, que foi um jornalista que lançou um livro falando sobre uma rede de EPADs, né, então uma rede privada, que se chama Orpea, vou marcar aqui,
Então ele foi visitar esses EPADs e ele lançou um livro falando do que ele viu. E o que ele viu não era muito bonito. E aí, quando ele lançou esse livro falando as verdades, né, do que ele viu, vocês imaginam, né, como foi essa bomba aí na mídia. E agora, 2 semanas depois de explodir essa bomba, já tem uma outra rede sendo também denunciada, que é a Corian. Então, mais uma rede. E, né, talvez uma outra e outra e outra. Então, assim, elas estão sendo denunciadas. Estão sendo denunciadas do quê? Na verdade, de negligência e maus tratos. Então, são denúncias fortes, né, pesadas. E aí vou ter que explicar pra vocês, então, como é a vida nesses EPADs. Tá, Fernanda, e como é que você pode falar isso pra gente? Bom, primeira coisa, tem a questão social. Então, eu já tive a oportunidade de conhecer algumas famílias, né, conhecer no sentido vivenciar, né, viver com famílias aqui na França que tinham pessoas próximas em EPADs. Pude visitar, né, tive a possibilidade de visitar, então, como pessoa, né, da família e depois como médica, porque eu trabalhei na geriatria. Então, por 1 ano e meio, eu trabalhei na geriatria, tinha contato o tempo todo com assistente social, com fisioterapeuta, com, né, então, todas as pessoas que intervinham no tratamento, né, multidisciplinar das pessoas idosas, e também com relação aos EPADs, porque nós temos no hospital público certos EPADs que são ligados ao hospital público, né? Então, o EPAD público, que é administrado pela mesma administração ali do hospital público, entenderam? Então, a gente tem o médico coordenador do EPAD, que é o médico responsável mais pela questão, assim, gestão do funcionamento do EPAD e dos funcionários. Não é responsável pelo dossiê médico de cada morador do EPAD. Na verdade, essa é uma questão, né, que eu discuti não faz muito tempo com o meu cônjuge, né, que é geriatra e que é médico coordenador de EPAD, e é porque o Estado francês não pode impor algo, né, não pode impor um médico para um francês, né, para uma pessoa na França. Então a pessoa tem o direito de escolher o médico dela. Então quando uma pessoa entra no EPAD, né, ela passa a ser moradora do EPAD, ela tem o médico dela e ela pode continuar com esse médico, né? Então o médico tem que vir vê-la no EPAD ou ela tem que ir ver o médico no consultório, mas então, né, cada morador do EPAD tem seu médico. O médico coordenador pode ser o médico de um certo morador? Pode, mas se esse morador pedir, né, se o médico estiver de acordo, enfim, precisa ter esse match, entenderam, né? Brincadeiras à parte, mas enfim, não pode ter essa imposição. Então, você não pode falar, o médico coordenador do EPAD é o médico de cada morador. Não, porque não pode ser imposto, né? Então, enfim, tem toda essa questão administrativa aí. Vocês estão vendo como tem muitos detalhes, muitas coisinhas, então é bem complexo. A questão é que nós temos um grande problema aqui na França, que é a falta de mão de obra, especialmente para esse tipo de trabalho que é mais manual, braçal, né, que a gente fala aí no Brasil, e que não exige muito nível de estudo. Então, tudo que é questão aí de serviços, né, do terceiro setor, que a gente tem muito desenvolvido no Brasil, aqui é muito pouco desenvolvido e muito caro, exatamente porque falta mão de obra. Então, para achar técnico, auxiliar de enfermagem para trabalhar nessas casas de repouso é muito difícil, né? Para achar mesmo aqueles que vão fazer a manutenção, né, nessas casas de repouso, os serviços, por exemplo, de garçom, de trazer refeição, de, por exemplo, auxiliar, né, de vida para dar banho, para, né, ajudar aqueles que não conseguem mais andar, né, ou que precisam de ajuda, como a cadeira de rodas, né, que precisa ser levado para o jardim, por exemplo, né, que não consegue se movimentar sozinho. Então é muito difícil achar essas pessoas.
E isso a gente tem visto, tá sendo cada vez pior, porque na verdade a população não quer nem se formar nessas profissões. Então a gente tem visto nos últimos anos cada vez menos jovens que querem fazer curso para ser auxiliar técnico de enfermagem. Cada vez menos jovens que falam, ah, eu quero fazer enfermagem ou quero fazer medicina mesmo, né? Tem cada vez menos. Porque a gente sabe que é um trabalho difícil, pesado, que exige muito, né, de um ponto de vista psicológico, que é um tempo de trabalho grande, importante, né? E realmente os jovens na população francesa hoje em dia, eles querem trabalhar, né? Querem horários de trabalho mais flexíveis, querem ter o final de semana, querem ganhar um bom salário e fazer menos trabalho, e mesmo no sentido de esforço físico, né? Mais trabalho intelectual e não tanto, né, de esforço físico. Então, realmente, isso acaba limitando bastante, né? E a gente tem visto uma grande dificuldade em achar profissionais para trabalhar nas casas de repouso. Então, isso vem piorando a cada ano. Ok, então guarda essa informação. E aí, para falar para vocês do que eu tive de experiência como parte da família aí, né, de pessoas que estão em EHPAD aqui na França. São relatos desse tipo. Ai, a minha avó, ou mãe, vô, pai, enfim, é assim, banho eles dão uma vez por semana. Ou, num outro EHPAD, a cada 2 semanas. E o problema é que, por exemplo, né, a pessoa que vai vir ajudar a dar banho, vem essa semana, por exemplo, ela passa na sexta-feira, né, pra dar o banho na minha mãe. Se na sexta-feira tem o aniversário de alguém e que eu fui buscar minha mãe pra ela participar da festa, ela perdeu o dia do banho. Só daqui 2 semanas. Entendeu? É assim. Ah, para trocar a fralda, eles fazem assim, eles põem a mão aqui atrás na fralda, põe a mão assim, né, entre a pessoa, né, e a fralda. Se não tá molhado aqui, em cima, então pode ficar ainda algumas horas, não vamos trocar ainda não. Ah, então, minha mãe, pai, vovó, só sai do quarto quando eu vou visitar e que eu pego, né, ponho ele na cadeira de rodas e levo, dar a volta no jardim, fazer tal coisa. Senão, realmente, vão deixar ele dentro do quarto. Vocês estão entendendo? Esses foram os relatos das pessoas, isso antes de eu praticar a medicina, tá? Das pessoas que eu convivia, que eu conhecia, vizinhos da família do meu ex-marido, enfim. Vocês estão entendendo? São relatos, tá? E das pessoas falando assim, ah, é duro, né? Eu já reclamei, mas enfim. Aí você começa a ser a família chata. Te olham com aquele jeito, ai, aquela família insuportável que toda hora reclama. Mas chega uma hora que, né, fica difícil, né? Você vê que quando a comida chega, é aquela comida que, né, vamos colocar aí, pior que a comida do hospital, né? Que tem aquela ideia, né, de que comida do hospital não tem gosto, é ruim. Então, assim, tem também essa questão da comida, né? Então, nossa, gente, é tão complicado e é tão difícil ouvir essas coisas, né? Porque eu lembro a minha reação na primeira vez que eu ouvi isso, essa questão do banho a cada 2 semanas, e que se você, né, perdia a passagem, né, da pessoa que ia te dar o banho, era só dali outras 2 semanas, eu lembro que eu fiquei horrorizada com essa informação. Porque como é que você vai falar de saúde sem higiene, né? Então, assim, enfim. Aí vocês vão falar pra mim, ai, mas aqui no Brasil, casa de repouso, sistema público também né, a catástrofe. Sim, concordo, mas o que eu tô querendo dizer pra vocês sabe aquela ideia dos brasileiros? Ai, mas a França, ai, mas Europa. Estamos falando de uma casa de repouso na Europa, tá? Onde eles passam, colocam a mão aqui, não tá molhado, deixa aí então até a noite e depois a gente troca, né? Não deu banho agora, vai ser daqui 2 semanas, não pôde? Daqui 2 semanas de novo, né? A gente tá falando do pessoal que paga 1.800 euros por mês, né? Vocês
Vocês estão entendendo? Então, assim, é grave, né? É crítico. E também não tô querendo dizer que isso justifica o que quer que seja porque é Brasil. Não, a gente tem que botar a boca no trombone, né? E reclamar e exigir condições dignas, né? Para não importa que pessoa e não importa que país do mundo, né? Então aí no Brasil também tem que continuar, né, a ter a denúncia e a demanda, né, o pedido por melhores condições nas casas de repouso, porque seres humanos são seres humanos e tem que ter dignidade, né? Tem que ter um mínimo de dignidade, né, de respeito, né? Então isso a gente tem que pedir e não importa que lugar do mundo, para não importa qual pessoa, né? Ela tem esse direito de ter a dignidade dela respeitada, ponto, né? Mas aí entro nessa questão. Então aqui na França as denúncias começaram a crescer por conta disso. E só explicando também uma outra diferença cultural, é que sabe aquela coisa que tem no Brasil, quando a gente vê o noticiário da tarde, acho que vocês vão entender de quais que eu tô falando, que venha a pessoa e fala, não tá tendo tal coisa, eu vou, não é vou denunciar vocês na polícia, qual que é a grande ameaça aí do Brasil? Eu vou na televisão, hein, eu vou trazer aqui tal emissora, não sei que repórter de não sei da onde, vou mostrar na TV. Essa é a grande ameaça aí no Brasil. E realmente, você pode ligar, fazer a denúncia, falar, aqui no meu bairro tem tal coisa, tal coisa, tal coisa. Na hora vem alguém lá, vamos mostrar aqui pra vocês esse bairro de tal cidade onde tal coisa está acontecendo, né? E aqui, vocês acham, até parece, aqui não existe isso. Aqui não tem. Então, pra chegar uma denúncia, aparecer na TV, tem que ser uma coisa, né, não é, a gente não tem como ir lá, eu não posso chegar eu lá falando, olha, tem tal coisa acontecendo, não. Gente, já falei pra vocês não viram? Tem aqui, ó, vou marcar o vídeo aqui, pra fazer greve aqui, você tem que fazer seu pedido, quero fazer greve tal dia em tal lugar. E tem que estar registrado lá na prefeitura, para que eles possam informar a polícia, isso e aquilo, né? E pra ter a permissão, senão você não pode. Então assim, não é cheguei, vou manifestar, vou fazer o que for, vou chamar a TV pra vir aqui, não é assim, né? Então a gente não pode fazer greve como médico no hospital e parar de atender as pessoas. Então o meu hospital, por exemplo, né, o pronto-socorro entrou em greve no meio de 2019, foi julho de 2019. E chegou um ponto que assim, eu ia falar, por um ano a gente ficou em greve, não teve fim na verdade, porque desde o começo foi tão assim, estamos avisando que a partir dessa data estamos em greve. Mas como que é essa greve? A gente não pode parar de trabalhar, também não pode diminuir o número de funcionários. Então assim, a greve não é vista, entendeu? Não faz peso, não tem diferença. Então se não tá fazendo diferença nenhuma, para a administração do hospital, para os políticos, não tem diferença nenhuma. Então não faz esse peso, entendeu? Não é aquela coisa, parou o HC, entendeu? Porque foi a greve dos residentes ou a greve dos... Entendeu? Parou? Nossa, na hora, né? O governador vai ter que dar seus pulos aí para tentar discutir. Não, vem aqui, vamos conversar. O que tá acontecendo? Como que a gente vai resolver, né? Não, aqui não tem como. A gente começou essa greve no hospital público só falando, então, né, apareceu lá no jornal um negocinho desse tamanhinho, falando, médicos do pronto-socorro do hospital, né, público e tal, estão em greve. E é isso. Então a gente tinha o direito de pôr a faixa na frente do pronto-socorro, falando estamos em greve, né, equipe trabalhando em greve, e foi isso, acabou. Então que peso a gente tinha pra pedir, né, fazer nossas reivindicações? Zero. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, até que um ponto, eu lembro de uma reunião que um olhou pro outro e falou, a gente ainda tá em greve? Nem sei, porque, né, assim, vai ver tá, vai ver não tá, nenhuma organização, nada, entendeu? Não tinha realmente um peso. E nem quando tem um sindicato e uma organização mais assim, não chega a ter peso nenhum para fazer uma reivindicação. Então é muito difícil. Para reclamar das condições de trabalho na saúde aqui, que a gente está tendo cada vez mais dificuldade, porque, expliquei para vocês, cada vez menos técnicos de auxiliares de enfermagem, cada vez menos enfermeiros e enfermeiras, cada vez menos médicos e médicas, o que nós vamos fazer?
Não sei. Fechando leitos, né? Não sei se falam aí no Brasil, mas só no período aí do Macron, né, o presidente atual, foram 5.000 leitos a menos. Sabe aquela coisa de campanha eleitoral no Brasil que é, se eu ganhar, né, se vocês votarem em mim, eu vou abrir tantos leitos, eu vou, né? Isso aí ganha ponto aí no Brasil, né? Aquela coisa, legal, ele vai querer abrir leito. Aqui, nem estão falando. Esse é ano de eleição aqui na França, nem estão falando da saúde, não falam da saúde, falam de outros números, de outras coisas, mas nem mencionam a saúde. E ninguém também tá pedindo, né? Ninguém tá reivindicando. Quem que vai falar da saúde? Quem que vai nos dar mais leitos de hospital? Nada. Muitos leitos fechados aí nesses últimos anos, cada vez menos vagas para hospitalizar as pessoas e cada vez mais pessoas, porque eu também já falei nesse outro vídeo, o tanto de imigrantes, né? Quantas pessoas não estão vindo para a França, né, para outros países da Europa também, mas para a França, né, para tentar aí melhores condições de vida, e essas pessoas também precisam ser atendidas, hospitalizadas. E aí, o que a gente vai fazer? Não sei. Então, pessoal, é uma grande crise que está começando aí com a denúncia das casas de repouso, né, dos EPADs, mas que se começar a apertar muito aí nessa questão dos auxiliares de vida, auxiliares técnicos de enfermagem, já vai ser o rastreio de pólvora para se unir com o grupo aí dos profissionais da saúde que já estão se manifestando faz alguns anos, porque a situação está cada vez mais tensa, né? Porque nós não temos mão de obra suficiente. E aí essa é uma das questões. Eles falam, tudo bem, nós também gostaríamos, né, de dar banho, né, mais vezes nos moradores do EPAD. Nós também gostaríamos de poder trocar as fraldas, né, muito mais vezes por dia, mas não temos pessoas para fazer isso, né? Não tem como, a gente não dá conta. Então, assim, muitas vezes a gente tem uma pessoa, né, um auxiliar ou técnico de enfermagem para ajudar, né, fazer esse tipo de auxílio, né, trocar fralda e dar banho para mais de 30 moradores. Como que essa pessoa vai dar conta em um dia de dar banho em 30 moradores e trocar a fralda manhã, tarde e noite desses 30 moradores sozinha, sabendo que alguns são acamados, que não conseguem, né, não podem ajudar a fazer isso, então ela sozinha vai, né, como? É bem complicado, é bem delicado, né, e complexo. Não é uma questão aí que a gente resolve com uma coisa, né, tem várias atitudes que devem ser tomadas ao mesmo tempo e são coisas que eles já deveriam estar, né, pensando já faz 10 anos, né, para ter resultado agora, porque eu não sei como a gente vai estar daqui 10 anos. Se não tem jovens querendo se formar nessas profissões aí nesses próximos anos, não teremos profissionais nesses próximos anos. E não sei como a situação vai melhorar. Então, enfim, era para dar já uma visão geral aí para vocês dessa situação, explicar esse boom aí das notícias aí falando sobre os EPADs e para fazer pensar também, né, na mesma questão aí no Brasil. Enfim, eu espero que vocês fiquem bem, em paz e com saúde. E até a próxima.